Professor, seu microfone está cortado. Valeu, Luiz, valeu. Tô falando aqui tem meia hora, esqueci de ligar o microfone. Acontece. Ai, meu Deus do céu, vamos lá de novo. Então, boa tarde novamente. Vamos dar início, então, à nossa primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Hoje é dia 11/6/2021. Primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em função da pandemia do Covid-19, nosso calendário ficou um pouco prejudicado, então hoje, essa primeira aula da disciplina é referente ao primeiro semestre de 2021. Bom, durante a aula é importante lembrar que todos podem ficar à vontade para me interromper, da forma que vocês acharem melhor. Eu tenho aqui 3 telas, eu tenho a tela do notebook aqui, eu tenho uma segunda tela ali que eu uso para projetar, tenho uma terceira ali que eu uso para fazer uma segunda gravação. Então, nem sempre eu consigo acompanhar o chat aqui, mas fiquem à vontade pelo chat, levanta a mão, abre o microfone, do jeito que você achar melhor, pode me interromper a qualquer momento. Bom, com relação à dinâmica da nossa disciplina, tem 2 detalhes que são importantes. E para explicar, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. As aulas, elas terão atividades, e essas atividades vocês devem fazer e me apresentar. Ao me apresentar a atividade, você vai ter a nota e a frequência referente a essa atividade. Deixa eu aumentar aqui, dá para aumentar mais um pouquinho. Esse aqui é o nosso horário. Então, nós estamos aqui, na sexta-feira, disciplina do segundo período, Linguagem de Programação 1. Então, é aqui que nós estamos. E aí, o que acontece? Toda aula, eu vou explicar conceitos, demonstrar exemplos práticos, e vai ficar uma atividade. Essa atividade deve ser apresentada na aula seguinte. Então, eu vou fazer uma série de exemplos e exercícios aqui, e na próxima aula, na semana que vem, você deverá me mostrar esses mesmos exemplos que eu implementei aqui hoje, você deverá me apresentar na próxima aula, na semana que vem. E aí, durante os exemplos, eu vou explicar como é que faz, e aí você só precisa reproduzir eles aí no seu computador, na sua conta, que eu vou liberar no data center, lá na internet. Outro detalhe importante é que todas as aulas das minhas disciplinas, elas são gravadas e elas são disponibilizadas no YouTube. Vou mostrar aqui. Você entra no YouTube, procura por André UFTM, você vai achar o meu canal no YouTube, é esse aqui, André Luiz Souza. E aqui no YouTube, se digitar
André Luiz Souza no YouTube também funciona. Bom, mas o que interessa é o seguinte, chegou aqui no meu canal no YouTube, você vai entrar nas playlists, porque cada disciplina em cada semestre, eu organizo elas em forma de disciplinas. Então, aqui, por exemplo, ó, tem as disciplinas do semestre passado, que é 2022, segundo semestre de 2020. Já tenho aqui a primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, já no primeiro semestre de 2021. Como essa é a primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação, ainda não temos a playlist, mas assim que terminar essa aula, eu vou subir esse vídeo para o YouTube e crio lá a playlist da disciplina Linguagem de Programação 1, 2021-1. Tem aqui a playlist dessa disciplina do semestre passado, 2022, Linguagem de Programação 1. Essas aqui foram as aulas que nós tivemos no semestre passado. Se você ver essa playlist aqui, ó, foram 8 aulas do semestre anterior. É uma boa fonte de consulta também, tá? Bom, então nós vamos começar. Vamos começar aqui a botar a mão na massa. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que vamos estudar, né? Na disciplina de Linguagem de Programação 1, nós estudamos a linguagem de programação PHP. O site oficial dessa linguagem de programação é esse aí, ó, php.net. Lá tem toda a documentação, exemplos. Eu sempre gosto muito de lembrar que a melhor fonte de informação é a fonte do fabricante, né? Certamente o fabricante é o maior conhecedor do produto que ele mesmo fabrica. Então, o php.net é o oficial do PHP e aqui a gente certamente vai encontrar tudo que a gente precisa. Aqui na documentação, tem as versões, versão em inglês, tem versão em português da documentação. Aí a questão de tradução, tá aí o pessoal, a galera responsável pela tradução dessa documentação. A parte de instalação e configuração, a gente não vai se preocupar. Nós não vamos nos preocupar com isso pelo seguinte. Nessa disciplina, todos irão utilizar uma conta que eu disponibilizo para cada aluno numa área que eu tenho num data center. Para fazer acesso a essa conta, eu vou digitar aqui. Você entra com seu usuário e senha no site. Deixa eu só pegar aqui para que vai ficar melhor. No bloco de notas é mais interessante de mostrar. O endereço é sqlweb.com.br. Isso vai ficar muito grande. Ficou bom. O endereço é SQL, isso aqui é L de lápis, sqlweb.com.br, 2222. Isso aqui tem uma porta especial nesse endereço para você ter acesso à sua conta. Então, nesse endereço, sqlweb.com.br, 2222, você vai chegar nesse site aqui, ó. Aí você informa o seu nome de usuário e a sua senha. Se você ainda não tem usuário e senha nesse painel de controle, você deve me enviar uma mensagem no WhatsApp solicitando um usuário e senha para você ter acesso a este data center, a esse painel de controle, porque tudo que eu vou fazer aqui praticamente será feito lá nesse painel de controle. Então agora, para mostrar para vocês como funciona, eu vou abrir aqui a minha conta, que a minha conta é Prof. Então eu entro aqui com a conta Prof. Só um minutinho que eu estou fazendo o login.
Pronto. E depois, quando você entra com seu usuário e senha, você cai nessa página aqui do painel de controle. Então, esse Direct de mim aqui é um painel de controle. Está aqui o meu usuário prof. Se o meu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só um minuto. Deixa eu aumentar o zoom. Aqui já... 150 é muito. Melhor, né? Facilita a visualização. Bom, então, o meu usuário é prof. Consequentemente, eu tenho o domínio prof.sqlweb.com.br aqui, ó. Aqui eu tenho um menu com todas as opções disponíveis nesse painel de controle. E aí, o que acontece? Dentro desse ambiente aqui, eu já tenho a possibilidade de ter um site. E dentro desse site, eu posso criar páginas escritas com a linguagem de programação PHP. Para que eu conheça a estrutura de pastas dentro do meu site, eu venho aqui no gerenciador de arquivos, que é como se fosse um Windows Explorer, né? Para você ver, ó, aqui está as minhas pastas lá dentro dessa minha conta no Data Center. Tem várias pastas, mas a pasta mais importante aqui, a princípio, é essa. Na realidade, a pasta fica aqui, ó, dentro de domínios. Aqui, ó, prof.sqlweb.com.br. E aqui dentro eu tenho a pasta público HTML. Tá vendo? Eu vou até fazer o seguinte aqui. Deixa eu pensar aqui com os meus botões. Eu vou fazer um backup desse troço aqui. Isso aqui foi o que eu fiz do semestre passado. Então, eu vou fazer um backup e vou apagar. Deixa eu lembrar como é que eu faço um backup disso aqui. Eu acho que dá para marcar a pasta e compactar e fazer download. Só um segundo. Pronto, está fazendo o download dessa pasta pública HTML. Deixa eu só conferir aqui no meu computador se deu tudo certo. Download, tá certo. Deixa eu anotar aqui, que isso aqui é 2020.2. Isso. Um backup desse negócio. Backup é backup, né? Vou guardar esse backup aqui na pasta dados, aulas. Pronto, vou guardar aqui, depois eu acho um lugar melhor para isso. Ok, já consegui fazer o backup. Se eu conseguir fazer o backup, então agora eu vou entrar nessa pasta pública HTML, selecionar tudo que tem aqui e adeus. Remover. O zoom está me atrapalhando aqui. Só um minuto que eu vou ter que dar uma diminuída nesse zoom. Porque está complicando aqui a minha... Vamos lá, vamos tentar de novo. Remover. Não deu. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Pasta pública HTML, seleciona tudo. Remover. Remove. Ah, foi para lixeira. Tudo bem, não tem problema ir para lixeira, não. Sem problema. Então, aqui, ó, o que acontece? Para a gente poder tirar o melhor proveito do aprendizado nessa disciplina, é interessante
ter alguns conhecimentos de HTML. É até uma falha que a gente tem no curso. A gente não tem uma disciplina que trata HTML antes da gente chegar nessa disciplina. Mas uma forma de contornar essa situação é a seguinte. Aqui no meu canal do YouTube, tem... aqui, ó. Eu vou nas playlists. Tem um semestre que eu dei uma disciplina de HTML e JavaScript. Ela deve estar aqui em algum lugar, quer ver? Deixa eu achar essa danada aqui. 2019-1, ó. Então, essa playlist aqui, ó. 2019-1, aulas de HTML/JavaScript. Então, fica aí a sugestão para que você consiga um tempinho para assistir essas aulas aqui, ó. São 15 aulinhas. Nessas 15 aulinhas, eu mostro um pouco de HTML e JavaScript. HTML a gente vai usar muito nessa disciplina de linguagem de programação 1. JavaScript não necessariamente, mas aí se você puder já estudar os dois, certamente vai ajudar muito aí na sua formação. Por que a gente precisa estudar HTML? Porque, olha só, o HTML, ele é... quando você acessa, vou dar um exemplo aqui para você, ó. Quando você acessa americanas.com, o computador lá da americanas.com, o que ela mandou para o seu navegador aqui? No meu caso aqui é o Google Chrome. Eu estou vendo o site da americanas.com. O que chegou de informação aqui para o meu navegador? Se eu mandar exibir o código-fonte da página, olha só, é isso aqui que veio de informação para o meu navegador. E aqui dentro, basicamente, nós temos códigos em HTML e JavaScript. Tá? Esses códigos aqui são códigos em HTML e JavaScript. Então, se eu tenho um site, prof.sqlweb.com.br, vou até digitar ele aqui. Deve até dar erro. Ó, vou mostrar para você que deu erro. Ó. Por quê? Porque ele não achou nada. Está vazio lá, deu esse erro aqui. Ó. Você não tem permissão de acesso. Na realidade, eu precisaria ter aqui ó, um arquivo com alguma informação dentro do padrão internet, HTML, JavaScript, CSS, algumas tecnologias que podem ser implementadas aqui. Então, eu preciso escrever aqui, criar aqui um arquivo que seja padrão para quando o internauta for acessar o meu site, ele ter aqui, pelo menos, uma primeira informação. Quando ele acessa o meu site, ele chega nessa pasta aqui, ó, público HTML. É onde o internauta cai. Ele cai aqui dentro, está vazio. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, um novo arquivo. Para criar um novo arquivo aqui é new, é um arquivo HTML, e eu vou deixar o nome de index mesmo, index.html. Porque esse index é o que a gente chama de página inicial. Quando o internauta chega no meu site, o computador aqui onde está o meu site vai mandar a página index. Tá? Só que esse arquivo eu acabei de criar e ele, obviamente, está vazio. Então, eu preciso colocar alguma coisa dentro dele. Então, esse index.html, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou pedir para editar em uma nova aba. Pronto. Está aí o arquivo vazio, sem nada dentro. Tá, então eu preciso colocar um código aqui. Que código eu vou pôr? Aí entra o conhecimento de HTML. Tem um site muito, muito legal para a gente aprender um pouquinho de HTML. Foi inclusive o site que eu usei lá naqueles vídeos da aula, que é esse aqui, ó. W3 Schools. Aí, nesse site W3 Schools, deixa eu colocar bem grande aqui no bloco de notas, para facilitar depois. Opa!
Posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui. Então, esse é o site. Até o www aqui é opcional. Esse é o site, ó. Entrou nesse site, você cai aqui. E aí nós vamos aos tutoriais. Olha o tanto de coisa boa que tem para estudar e aprender aqui. Nós vamos para a parte de HTML. Aí no HTML, a gente cai aqui no tutorial de HTML. Aí isso aqui tudo, ó, quase tudo que está aqui de opção, de recursos, eu explico lá naquela playlist que está lá no meu site. Esses itens aqui, HTML, falo desses formulários, desses elementos de formulário. Gráficos eu não me lembro. Mas essa primeira parte mais importante aqui, ó, de formulários para cima, acho que a gente testou quase tudo lá. Então é bem interessante. Então o que eu quero aqui? Eu vou pegar esse primeiro exemplo. Ó. Isso aqui é um exemplo de código de uma página HTML. É o básico, é o esqueleto. Então eu vou copiar esse código aqui e vou levar lá para o meu arquivo index. Aqui é um título da página. Eu vou escrever aqui uftm/cephores/ctit. Curso. Eu vou aumentar o zoom desse negócio aqui, né? Espera aí que eu vou aumentar o zoom máximo que der aqui para facilitar a visualização aí. Curso técnico em informática. E aqui, 2 parágrafos, um título e um parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Linguagem de programação 1. Linguagem de programação 1. Uberaba. MG. Aí, depois que eu digito isso, eu tenho o disquetinho aqui, ó. Que é para mim fazer o quê? Salvar o arquivo. Salvei, o arquivo foi salvo com sucesso. Se nesse momento um internauta chegar no meu site prof.sqlweb.com.br, ó, já aparece a minha página index para ele. Veja que o título aqui em cima, ó, da aba, ficou aquele título lá, ó, o FTM Cephores CTIT, e aqui foi o conteúdo da página, que é esse conteúdo que nós colocamos aqui, ó. Então, esse título aqui é um título que aparece na aba do navegador, e aqui dentro é o conteúdo. A estrutura de uma página HTML é relativamente simples, porque ela tem 2 partes. Ela é composta dessa parte aqui, ó, que é como se fosse um cabeçalho, ó, e essa parte aqui que é o corpo. Então, aqui começa um arquivo HTML, aqui termina um arquivo HTML. Aqui tem um cabeçalho, onde dá para fazer uma série de coisas, e aqui é o corpo da página. É aqui que aparece efetivamente os elementos que vão compor a página. Basicamente é isso. Bom, então, o primeiro exemplo que você precisa implementar para me mostrar na próxima semana é esse arquivo aqui, ó, index.html, que você tem que criar na sua conta. E quem não tem ainda usuário e senha, é só me pedir no WhatsApp que eu crio e passo o usuário e senha de acesso para que você tenha a sua conta dentro desse data center. Então, tá aqui. O primeiro exemplo já é a primeira atividade para a próxima semana. Antes de mostrar o primeiro exemplo em PHP, aliás, aqui também tem PHP, ó, nesse site. Só que eu prefiro... Deixa eu ver como é que está nesse site aqui. Tem um exemplozinho de PHP aqui também, que é bem legal. Talvez eu use até isso aqui. É um bom roteiro. É bom que essa disciplina vai ficar diferente do semestre passado, vai ficar mais rico. Eu vou seguir aqui, em vez de seguir a documentação aqui, ó. Aqui tem a referência da linguagem, mas antes disso, deixa eu tentar... Eu vou explicar um pouquinho de como funciona essa lógica, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui para me ilustrar qual que é a lógica desse... esse aqui é ótimo, ó. Essa imagem é boa.
Deixa eu ver se tem alguma outra imagem boa para mim. Essa aqui também é boa, parece que é a mesma. Não, é diferente. Deixa eu ver qual que é melhor. São muito parecidas. Deixa eu pegar essa aqui. Então. Espera aí, só um minuto, que eu vou pegar uma imagem aqui. Ok, olha só essa imagem. Tá. Essa estrutura é a estrutura que a gente já tem pronta aqui no painel de controle, nessa conta aqui do data center. Aqui eu já tenho pronto, quando eu tenho uma conta aqui no data center, eu já tenho pronta essa estrutura aqui, ó. O que é essa estrutura? Essa tela de computador aqui à esquerda, essa primeira figura, que é a imagem de um computador, ela representa o internauta. É o cara que está na internet. Esse cara está na internet, ele pode estar num computador, notebook, numa Smart TV, pode estar num tablet, num smartphone, não interessa. Esse cara está lá na internet e digitou lá www. O endereço do seu site. Então, o que acontece quando ele faz isso? Ele digitou o endereço, aí eu não vou dar aula de TCP/IP aqui, mas via internet, o navegador, seja qual for lá do que esse internauta está usando, Mozilla, Chrome, Edge, sei lá, não interessa o navegador. O navegador vai conversar com o servidor onde está o seu site. No nosso caso, nós temos um computador que está num data center e nós temos acesso a esse computador que está no data center através desse painel de controle. Então, aqui nesse painel de controle, eu estou fazendo coisas no computador que eu contratei, que está num data center. Então, o internauta, lá de onde ele estiver, ele digitou o endereço, ele chegou até o nosso site. Aí, lá no data center, onde está o nosso site, a tecnologia que atende a solicitação desse internauta é o Apache. Aqui no nosso caso, nesse data center que nós temos aqui, quem atende o internauta é um software chamado Apache. Isso aqui são softwares. Apache é um software, PHP é um software, MySQL ou MariaDB, que são irmãos gêmeos, né? É um outro software. Então, o que acontece? O Apache atende e devolve a informação para o internauta. Eu vou até fazer diferente isso aqui, ó. Porque eu quero rabiscar esse negócio aqui para explicar isso melhor. Então, só um segundo aí que eu vou dar uma melhorada nessa imagem aqui para mim poder... Vamos lá, deixa eu trocar ela. Vou usar ela aqui no Paint, porque aqui no Paint eu consigo fazer algumas coisinhas interessantes. Mas só 100 ou 200? Que coisa chata, hein? Então, tudo bem. Então, eu faço isso. Coloco você mais para cá. Deixa eu só ajustar essa imagem aqui. Chego você para cá. Pronto. Resolvido o problema. Tá. Então, deixa eu pegar aqui uma bela de uma seta vermelha para mostrar. Então, o que acontece? O internauta fez a requisição, digitou a URL do seu site, o Apache atende. E o que o Apache faz? Devolve a resposta que volta para o internauta. Então, a princípio, do jeito que o nosso site está aqui, ó, o que
que nós temos no nosso site? Index.html. Então, quando nós entramos no site aqui, ó, aqui nós estamos fazendo o papel do internauta. Ele digitou prof.sqlweb.com.br, deu Enter. Pá. Quando ele deu Enter, o Chrome pediu para o Apache a página inicial. A página inicial era index. O que o Apache fez? O Apache olhou dentro desse arquivo aqui, falou assim, olha, tem alguma coisa de PHP aqui? Não, nada, só HTML. Então, simplesmente, o PHP não participou nesse momento. Então, nós tivemos apenas o navegador requisitando e o Apache devolvendo o index. Não foi necessário acionar PHP, porque dentro da index.html não tem nada de programação PHP. Então, foi isso que aconteceu. Então, o que nós vamos ver nessa disciplina? Nós vamos ver, num primeiro momento, nós vamos ver essa parte aqui, ó, que é o internauta solicita uma página, o Apache atende, o Apache identifica que tem trechos de código de programação PHP, o Apache passa para o PHP aquele trecho de código que é de responsabilidade dele processar, o PHP vai processar, devolver o resultado do processamento para o Apache e o Apache devolve o resultado completo para o internauta. Eu vou dar um exemplo prático disso que eu acabei de explicar para vocês. Vou criar aqui um novo arquivo, e esse novo arquivo não vai ser mais um arquivo HTML, vai ser um arquivo texto, e aí esse arquivo texto, ele vai ser um arquivo texto PHP. Então ele já coloca para mim ali, ó, .php, e eu vou chamar de prog1, prog1.php. Vou criar esse arquivo aqui. Então agora, dentro do meu site, na pasta pública HTML, que a gente pode chamar de pasta raiz, nós temos um arquivo chamado prog1.php. Legal. Vamos editar esse arquivo. Editar em uma nova aba. Eu posso colocar aqui, ó, vou pegar o primeiro exemplo que tem de PHP aqui. Vou copiar isso aqui. Vou explicar esse código para vocês. Eu acho que eu posso aumentar mais o zoom. Olha só. As 3 primeiras linhas desse código são simples códigos HTML. E aí, o que acontece? Toda vez que dentro de uma página HTML eu precisar colocar trechos de programação PHP, eu faço isso aqui, ó. Eu uso essa instrução aqui, ó. Menor interrogação PHP. Vou aumentar mais ainda o zoom aqui. Então, eu uso menor interrogação PHP. Começo a fazer um código, aí aqui dentro o código tem que respeitar completamente as regras da linguagem PHP, tá? E aí depois, quando eu terminar, eu termino o bloco de programação PHP com interrogação maior. Então, recapitulando, dentro de uma página HTML, o que eu falo que é uma página HTML? É um arquivo texto que tem instruções que respeitam a linguagem HTML. Eu abro um bloco de programação PHP, começando com menor interrogação PHP e fechando esse bloco com interrogação maior.
O Apache vai entender o seguinte, opa, o que está aqui dentro é PHP, então eu vou mandar para o PHP fazer o processamento, o PHP processa e me devolve, eu coloco aqui, nesse ponto, junto tudo para devolver para o internauta. Então é isso que eu expliquei lá e é isso que vai acontecer aqui. E aí nós vamos fazer um primeiro teste aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui com o F11. Aí, o que acontece? Dentro da linguagem PHP, se eu quero mostrar alguma coisa, eu posso usar print ou eu posso usar echo. É a mesma coisa, tá? Os dois funcionam da mesma forma. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, aqui eu vou mandar alguma coisa para o browser, para o navegador. Então, por exemplo, eu vou colocar entre aspas, eu vou mandar uma frase, tá? Vou colocar aqui, ó, UFTM, Cefores, curso técnico de informática, curso técnico em informática. Outra coisa, toda linha de programação PHP tem que terminar com ponto e vírgula. Então, eu simplesmente estou usando o comando que é para mostrar. Aqui dentro das aspas, a informação que eu quero mostrar, fechou aspas, com ponto e vírgula, eu finalizo essa linha de comando. Vou colocar uma segunda linha. Não vou colocar não, vou deixar só essa. Então, salvando, salvou com sucesso. Como é que eu faço para testar esse programa? Na realidade, eu tenho que ir lá no meu site, que é prof.sqlweb.com.br. Se não é informado nada, ele pega a página inicial que se chama index. Mas agora eu quero ver o que tem na página prog1.php. Detalhe importante. Se o seu arquivo dentro do seu site tem trechos de programação PHP, coloque a extensão do arquivo .php. Até é possível fazer sem isso, mas tem que mexer num monte de configuração e eu acho que nem vale a pena falar disso, tá? Mas o importante vai ter programação PHP, coloque o nome do arquivo com a extensão .php no final, o restante do nome é opcional, a seu critério, mas lembrando que estamos na internet, então maiúsculo e minúsculo, cuidado, se cedilha nem pensar, acento, caracteres especiais nem pensar. Então é prog1.php. Então se eu não quero a página inicial, eu coloco uma barra no final do endereço e coloco prog1.php aqui, ó. Então ele vai processar o meu navegador. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vou voltar aqui, ó. Vamos entender o que aconteceu nesse caso. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para a gente ver as duas coisas. Então vamos lá. O que aconteceu? O internauta aqui solicitou acesso à página prof.sqlweb.com.br/prog1.php. Essa requisição chegou no Apache. O Apache foi lá na pasta e pegou o arquivo prog1.php. Dentro do arquivo prog1.php, o Apache percebeu, olhando lá dentro, que tinha trechos de código escritos na linguagem PHP. Então, o que o Apache fez? O PHP toma esses trechos de código que estão dentro do arquivo prog1.php para você resolver. O PHP recebeu esses trechos, fez o processamento
e falou: "O Apache, está aqui o resultado do processamento desses trechos de código." Depois, o Apache junta o que o PHP processou com o restante que já tinha dentro do arquivo e manda de volta para o internauta. E o internauta, o navegador do internauta, vai dar a informação. Olha só o que o navegador do internauta recebeu. Vamos ver aqui, ó, exibir código-fonte da página. Veja só. O internauta recebeu, deixa eu aumentar isso aqui. Olha o que chegou lá no navegador do internauta. Chegou aquele pedaço de código HTML que existia, depois chegou essa frase e o restante da página HTML. E se a gente olhar no nosso código aqui, ó, o que a gente escreve de programação PHP, o internauta não tem acesso, ele não vê. Ele só vai receber lá no navegador dele o que a gente mandar de informação através de echo ou print ou outras alternativas que nós temos para fazer isso. Bom, então nós temos aqui o segundo exemplo que você deve me apresentar na próxima aula. Ou seja, na próxima aula já tem 2 tarefinhas para você fazer e me mostrar. Dentro da sua conta do Data Center, a sua conta vai ser aí o seu nome ou sobrenome, .sqlweb.com.br. Se você não tem, né, o usuário e senha me pede no zap que eu te mando. Você deve criar esses arquivos exatamente como eu estou mostrando aqui. Então, já tem 2 para você fazer para a semana que vem, o index.html e o prog1.php. E nós vamos seguir aqui no tutorial. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Vamos para o próximo. Next. Vamos ver o que ele mostra aqui. Pipipi, popopó, algumas explicações. Next. Está falando de instalação. Ah, isso aqui é legal. Tá. Já vamos introduzir aqui o conceito de variável. Show de bola. Vou aproveitar esse exemplo aqui, então. Então, nós vamos fazer agora, vamos voltar lá no nosso site. Nós temos aqui o prog1. Então, nós vamos criar agora o prog2. New, testfile, php, prog2, prog2.php, criar. Bom, em linguagem de programação, nós temos o conceito de variável. A variável, né, é um espaço de memória onde a gente pode colocar uma informação. Certamente, vocês aprenderam tudo sobre isso na disciplina de algoritmos, né? Eu vou copiar esse exemplo que está aqui. Deixa eu pensar aqui, eu precisava daquele pedacinho HTML, mas tudo bem. Ah, tem aqui, eu vou roubar esse aqui. Deixa eu só roubar esse pedaço aqui, fechar essa aba que eu não preciso mais. Vou vir aqui e, na realidade, nós temos sempre isso aqui, né? Eu tenho uma página HTML e, dentro da minha programação, o meu prog2.php, eu vou iniciar um trecho de programação PHP e vou fechar, já finalizar ele aqui, ó. Então, o bloco de programação PHP começa com menor interrogação PHP e termina com interrogação maior. Aqui dentro, nós vamos fazer programação. Bom, em PHP, quando eu quero criar uma variável, é o que ele está mostrando aqui, ó, a gente usa o $, tá? Então, eu vou criar uma variável, então eu vou criar aqui, ó, variável $x1. Vou inventar uns nomes diferentes aqui para tentar evitar confusão. Então, eu tenho uma variável $x1 e vou falar que essa variável, o conteúdo dela, eu já posso iniciar aqui, ó. Vou pegar a variável $, deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar a visualização de vocês aí. Vou dar um F11 aqui também. Pronto. Aí ficou melhor.
Legal. Então, criei uma variável chamada x1, ou seja, esse dólar aqui significa que a variável, que é uma variável, né? Dólar x1. E vou falar aqui o nome o conteúdo, né? O que eu vou colocar dentro dessa variável? Vou colocar dentro dessa variável o ftm barra cefores barra ctit. Vou criar uma variável dólar x2 e vou colocar dentro dessa variável. Veja que no final eu sempre termino com ponto e vírgula. Uberaba barra mg, fecha aspas, ponto e vírgula. Vejam que eu sempre termino na última linha com ponto e vírgula. E depois eu quero mandar uma mensagem para o browser do internauta. Então eu posso usar o print ou o echo, como eu disse, né? E essa frase que eu vou mandar para o browser, ela vai o seguinte: eu vou mandar o conteúdo da variável x1, então dólar x1, e aí eu quero concatenar. Como é que eu faço para juntar uma variável ou mais variáveis, ou variáveis e constantes em PHP? A concatenação em PHP é feito simplesmente com um ponto. Quando eu coloco um ponto, eu estou concatenando coisas em PHP. Então, eu vou deixar um espaço aqui só para mostrar, para o ponto aparecer mais aí para vocês, tá? Esse ponto aí pode até aparecer um cocô de mosquito na sua tela e fazer confusão. Então, eu vou mostrar x1, ponto. Aí eu vou colocar uma constante, entre aspas. Fica em, entre aspas, ó, x1, concatenado com fica em, depois concatenado com dólar x2. Termina com ponto e vírgula. Então, o que eu estou mandando para o navegador do internauta? O conteúdo da variável x1, o conteúdo da variável x2, aqui, e no meio fica em. Teoricamente, tem que aparecer para o internauta o ftm cefores ctit, fica em Uberaba MG. Aí, depois, eu vou juntar isso aqui, gente, só por questão de espaço, tá? Juntar isso aqui para me ganhar espaço. Porque aqui na programação tanto faz, tá? Para o browser lá é indiferente, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Depois que eu mandei essa informação para o browser, eu vou pegar a variável $x1 e trocar o conteúdo dela. Vou falar que o conteúdo dela é professor André. Estou atribuindo um novo conteúdo para a variável x1. E a variável x2 também vai receber um novo conteúdo, que é linguagem de programação 1, fecha aspas, ponto e vírgula. E vou mandar mais uma informação para o navegador, que vai ser $x1, concatena com ensina, concatena com $x2, ponto e vírgula. Então, recapitulando, temos aqui 6 linhas de programação PHP. Primeira linha, criamos uma variável x1, dentro dela tem o conteúdo, que é uma frase, o ftm cefores ctit. Criamos uma variável x2, onde o conteúdo dentro dela é Uberaba MG. Mandamos a informação, ou seja, isso aqui o Apache vai receber, juntar com tudo que tem nesse arquivo e mandar para o browser do internauta.
Então, nós vamos lá. O FTM, Cephore, CTIT fica em Uberaba MG. Depois, nós pegamos a variável x1 e trocamos o seu conteúdo para professor André. Pegamos a variável x2, trocamos o conteúdo para a linguagem de programação 1. E depois, nós mandamos outra informação para o browser do internauta, que é professor André ensina linguagem de programação 1. Vamos salvar esse negócio. Salvou com sucesso. E como é que eu faço para testar isso? prog2.php. Então, aqui, onde está prog1, eu troco para prog2.php, dou Enter e está aí o resultado. Ó, o FTM Cephore CTIT fica em Uberaba MG. Professor André ensina linguagem de programação 1. Percebam, vamos ver o resultado que chegou para o browser? Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Olha como é que chegou para o browser do internauta. Tudo junto, né? O que acontece? Para mim descolar isso aqui, ó, eu tenho que usar instruções HTML. Lembra que o navegador do internauta só entende HTML? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, que antes do x1, vou colocar entre aspas uma instrução HTML que é o H1. Aí eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque isso aqui é importante você estudar lá no HTML. Aí, vou colocar um H1 no começo e no final eu vou colocar um /H1. No print, né? E no segundo eco, na segunda vez que eu mostro aqui, que eu usei o eco, em vez de colocar H1 concatenando, né? Ó, o ponto concatenando aí. Eu vou colocar H2. E vou fechar no final aqui com um ponto, vou colocar /H2. Certo? Vocês vão ver a diferença que isso vai impactar. A partir do momento que eu salvei aqui, já é possível fazer um novo acesso lá pela internet. prog2.php, atualizou. Olha o que aconteceu. Veja que ficou bem diferente. A primeira informação veio grande, como um título, e a segunda como subtítulo. E se a gente vê o código-fonte que chegou agora, continua tudo colado. Mas o browser, o navegador, interpreta a instrução H1 e H2. E o resultado é esse que a gente está vendo. Ó. Certo? Ok? Então, temos aqui mais um exemplo. prog2.php, mais um que você tem que me mostrar funcionando na próxima aula da semana que vem. Faça igualzinho eu fiz aqui no seu usuário e deixa pronto aí para me mostrar no final da próxima aula. Lembrando que em todas as nossas aulas vai ser como essa. No início da aula, vai ter a aula, vai ter os exemplos, vai ter os testes, você fica à vontade para perguntar, tirar dúvida a qualquer momento, pode me interromper à vontade. E tudo que eu faço aqui são exemplos que depois você vai implementar e no final, sempre no final de todas as minhas aulas, eu vou deixar um tempo para quem tiver atividade pronta para me mostrar. Você me mostra a atividade, automaticamente eu lanço a sua nota no Syscad, referente àquela atividade, tá? Legal, então fizemos aqui mais um exemplo. Vou fechar esse exemplo, já foi salvo, e vou voltar aqui para o nosso roteiro. Então, esse cara aqui já foi, deixa eu ver o que tem no próximo. Aqui não tem nada de excepcional. Ele está explicando a sintaxe básica, falando que a gente precisa pôr um PHP para começar e um tal, ok. Aqui também. Ok, aqui não tem nenhuma novidade, criou uma variável e fez basicamente o que a gente já fez. Tá.
Vamos fazer esse teste aqui. Eu achei legal esse teste aqui. Esse teste é o seguinte, ele está querendo mostrar se colocar letras maiúsculas e minúsculas no PHP faz diferença. Então, nós vamos testar isso na prática, vamos descobrir isso junto aqui. Vou criar aqui, então, agora, o prog3, tá? Novo, arquivo texto, PHP, chamado prog3.php. Criar. Vamos editar esse prog3.php, botão direito do mouse, editar em nova aba. Está aqui o prog3. O prog3 eu vou aproveitar para variar. Isso aqui eu quero aproveitar, não quero ficar digitando isso. Se você quiser digitar aí, tanto faz, tá? É que esse pedacinho HTML é sempre igual. Aquele pedacinho que a gente já tinha visto, ele é sempre igual. Bom, tem algumas coisinhas diferentes aqui de HTML, mas o objetivo aqui não é estudar HTML. Então, essa estrutura aqui, ela pode ficar sempre assim. Então vamos lá, nós vamos testar se maiúsculo e minúsculo é diferente. Então, o que nós vamos fazer para fazer esse teste? Lógico, vamos começar um bloco de programação PHP e já vou fechar ele aqui embaixo. Pronto. Vou voltar isso aqui para cá, só para ganhar espaço. Para ganhar espaço aqui no meio, tá? Vou aumentar a fonte de novo para facilitar a visualização de vocês. Volto isso para cá, beleza. Então, está aqui meu bloco de programação PHP. Vou criar uma variável qualquer. Vou chamar essa variável assim, ó, de nome cliente. Veja que nessa variável, a letra C de cliente está maiúscula. O resto do nome da variável é tudo minúscula. O cliente é Flávio Freitas Silveira. Esse é o nome do cliente. Ponto e vírgula para fechar. Então, qual que é o nome da minha variável? Nome minúsculo, C maiúsculo, cliente. Nome cliente. E aí, para a gente saber, eu vou mostrar aqui, ó, eco, vou colocar tudo maiúsculo, nome cliente, vou aproveitar para mostrar um negocinho aqui, ó. Depois eu vou usar o eco de novo para mandar para o navegador um HR. Depois vocês vão entender o que é o HR em HTML. Depois eu vou mandar tudo minúsculo. Opa! Nome, cliente, tudo minúsculo. Vou mandar outro HR de novo. Opa, aqui não, aqui embaixo. E vou mandar agora sim o nome da variável exatamente como nós criamos. Eco, $nome, cliente, com o C maiúsculo. Então, a variável foi criada aqui na linha 4. Eu escrevi ela de 3 formas diferentes, sendo que essa aqui da linha 9 está exatamente igual à forma, o nome original da variável. E a gente vai ver se vai funcionar, as 3 vão dar certo. Vou salvar prog3.php. Então, volto lá no site e peço para o meu navegador pedir lá para o Apache o arquivo prog3.php. Veja que funcionou só a terceira. Aquele HR que eu coloquei é essas linhas aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, vou fazer um ajustezinho aqui, ó. Eu vou concatenar aqui antes do nome, eu vou concatenar assim, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou concatenando uma numeração. Então, o 1 vai ser esse primeiro. Depois eu vou fazer aqui também. O 2 vai ser igual. Opa, igual. Estou concatenando esse pedaço aqui, para mim saber qual que é o 2. E no final eu vou concatenar o 3. Que eu preciso identificar isso para me ver exatamente qual que funcionou. Acho que assim vai ficar mais claro.
Eu coloquei um pedacinho antes de cada um aqui que eu estou mostrando, só para ver o 1, o 2 e o 3, como é que está funcionando, tá? Salvei essas alterações que eu fiz, vou lá na minha página e mando atualizar. Agora eu acho que ficou muito mais claro. Ó, 1 é igual, não apareceu nada, vamos ver o código-fonte? Lá, ó, não apareceu nada, não apareceu nada, o 3 apareceu. Então, o 1 não funcionou, o 2 não funcionou, o 3 funcionou. Qual é a conclusão? A conclusão é que no PHP, quando você cria uma variável, letras maiúsculas e minúsculas devem ser respeitadas no nome da variável onde você for usar. Aqui ele não reconheceu tudo maiúsculo, não reconheceu tudo minúsculo, só reconheceu a variável escrita exatamente como ela foi criada na sua definição aqui da linha 4. Ok? Então, esse é mais um exemplo que eu quero que você implemente e deixe pronto aí para você me apresentar na próxima aula, o prog3.php, para mostrar para você que variáveis em PHP, maiúsculo e minúsculo, fazem diferença sim. É isso que estava sendo testado aqui, ó. Vamos para a próxima página, vamos ver o que mais tem de mais emocionante aqui. Comentários em PHP. Como é que eu faço comentários? Toda linguagem de programação tem esse recurso e é um recurso que muito poucas pessoas dão valor, mas é muito importante. Porque quando você escreve um código, é importante que você coloque informações dentro do código, porque daqui a 2 anos, se você precisar fazer um ajuste nesse código, esses comentários deveriam te ajudar a lembrar o que você fez ali. Então, eu vou voltar aqui para fazer alguns comentários. Esse prog3 aqui, ó, eu vou fazer um pequeno ajuste nele, tá? E vocês podem fazer esse mesmo ajuste. Vou editar ele novamente para a próxima aula. Dentro do bloco de programação PHP, eu vou abrir um espaço aqui, deixa eu aumentar aqui de novo. Então, dentro desse bloco de programação PHP, se eu quero colocar comentários, eu posso fazer da seguinte forma. Se eu colocar //, tudo que eu escrever aqui na frente será desprezado pelo PHP. É apenas uma informação. Então, eu posso escrever aqui, ó, teste para ver se o nome da variável tem diferenças, mas com letras maiúsculas, minúsculas. Pronto. Pus um comentário. Vou pôr outro comentário aqui no final. Eu posso pôr comentários também com /*, escrevo comentário. Autor André Luiz Souza. Em hoje é dia 11/6/2021. Para encerrar o comentário, asterisco, /. Então, eu vou salvar e vou executar essa página lá no navegador novamente. Veja que, ó, essa é a informação que é enviada para o browser. Agora, eu vou atualizar. Atualizei. Vamos ver o código-fonte? Ó, não mudou em nada. Ou seja, o internauta não tem acesso aos comentários que você põe no código. Tudo que está dentro do bloco de programação PHP fica restrito ao servidor, ao programador. Está lá no data center e o internauta não tem acesso ao código do seu algoritmo. Só vai para o browser do internauta aquilo que você deu eco ou print, e os comentários eles ficam aqui para você. Porque daqui a um tempo você volta para mexer nesse código, os comentários ajudam muito. Tá? Você pode explicar o que esse algoritmo faz, como que ele é usado. Então, toda informação relevante deve ser colocada como comentários. Então, tá aí, prog3, lembre-se de colocar esses comentários para me mostrar na próxima semana. Fechou o prog3, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Comentários, nós já vimos como que se faz. Para frente. Vamos para frente.
Aqui ele está mostrando como criar variáveis. Em PHP é muito fácil, você usa o dólar, dá um nome para a variável, e se você já quiser criar a variável colocando nela um conteúdo, você já coloca. Atribui com sinal de igual. Isso a gente já tinha feito. Beleza. Para frente. Aqui ele já fala de função. Está meio cedo para a gente brincar de função. Ele está falando do escopo da variável quando a gente trabalha com função. Não vamos mexer nisso agora, não. Próximo, o echo e o print. Já fizemos testes, já mostrei o echo. Aí tem o print, ó, faz a mesma coisa. Vamos para frente. Aqui ele está falando dos tipos de variáveis que eu posso ter em PHP. String, número, float, booleano, array, objeto, null, etc. Isso aqui aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai usando, tá? Vamos aqui. Ele está mostrando as variáveis, ó. Aqui a variável do tipo array, do tipo objeto. Aí a gente cria uma classe. Tá, então isso aqui pode ficar mais para frente um pouquinho. Ah, tem as funções. Tem várias funções prontas em PHP que a gente pode usar. Deixa eu ver aqui se tem algumas que a gente pode usar. Vamos usar essa aqui, ó. strlen, ou seja, retorna o tamanho de uma string. Então vamos criar aqui, para encerrar a aula de hoje, último exemplo. Voltando aqui, vamos criar o prog4. Do mesmo jeito que as outras linguagens de programação têm um conjunto de funções que já estão prontas, em PHP a gente tem isso também. Agora é o prog4, né? Então, PHP, prog4.php, criei o meu programa, vamos editar o prog4, botão direito, editar em nova aba. Tá aí o meu código. Para variar, vou roubar aqui de novo esse pedacinho aqui, para não ter que digitar de novo. E esse miolo aqui não me interessa. Vou aumentar o zoom para facilitar a visualização de vocês. Vou dar um F11 para aumentar o espaço da tela. Pronto, então vamos lá. Começamos o bloco de programação PHP. Menor, interrogação PHP. E para terminar, o final, menor, interrogação maior. Pronto. Agora eu só preciso lembrar o que era para fazer que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui. A função strlen. strlen. Então, eu vou copiar ela aqui. Opa, aqui. Então, vamos lá. Vou criar uma variável aqui, ó. Nome da escola. Igual Cefores, Centro de Educação Profissional, fecha aspas, ponto e vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um eco para mostrar o nome da escola, só que eu vou usar aquela estratégiazinha, tá? Eu vou usar aqui um H3, vou concatenar com dólar nome escola, concatenar com, fecha o H3, ponto e vírgula. Aí depois eu vou falar assim, ó, echo, vou usar o H1 aqui agora, que é bem grande, que é o título. Vou concatenar ele com strlen, nome escola, fecha, ponto, aspas, fechar o barra H1,
ponto e vírgula. O que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr aqui, ó, antes de começar, eu vou falar assim, tamanho igual. Então, 3 linhas de programação. Uma variável, eu coloquei dentro dela uma frase. Depois, eu mostro o conteúdo dessa variável, mostro essa frase, e depois aqui eu vou mostrar, bom, qual que é o tamanho dessa frase, quantos caracteres tem. Para isso, a função strlen me ajuda. Vamos salvar o prog4. Salvou com sucesso. E aqui agora a gente vem ver o prog4. Vamos trocar o nome aqui para prog4. Vamos dar Enter. Ah lá. Cefores, Centro de Educação Profissional, tem 43 caracteres de tamanho. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 43. Bom, então nós vimos aqui um exemplo de uso de uma função. E aí fica a sugestão, porque aqui, ó, no manual lá no php.net, dentro da documentação que eu estava mostrando, tem as funções, ó. Cliquei aqui em funções, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom também exagerado aqui. E aí, gente, tem função que não acaba mais. Funções definidas pelo usuário não é essa que eu quero. Argumento de funções, retornando valores, funções variáveis, funções internas. Vamos ver essas funções internas aqui. Não é essa que eu queria, não. Já sei. Vou meter um strlen aqui e junto com ele vai ter um punhado. Aqui, ó, o strlen que nós usamos lá, dentro do manual, mostra como que usa, mostra exemplos, e aí aqui do lado deve ter outras. String functions. São essas danadas aqui, ó. Altante função. Agora sim, ó. Função, 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 função. Então, assim, é legal você dar uma passada por essas funções, porque isso aqui ajuda muito a reduzir o seu tamanho de código. Se já tem uma função que faz uma determinada tarefa, para que você vai programar ela? Já usa a função que está pronta. Tá? Então, fica essa diquinha aqui para quem puder tirar um tempinho extra para estudar, dar uma sapiada e olhar essas funções. Aqui é que a gente usou, não foi essa strlen? Está aqui na lista de funções. Show de bola! Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, que eu estou com 50 janelas abertas. Então, lembrando que tem todos esses exemplos que eu implementei aqui, você deverá apresentá-los na sua conta lá do Data Center, me mostrar eles funcionando como atividade para a próxima aula na próxima semana. Qualquer dúvida durante a implementação dessas atividades que você tiver durante a semana, me manda uma mensagem no WhatsApp. Se quiser, já me manda um print aí do que não está funcionando e assim que eu puder, eu respondo, tá? Você pode ficar à vontade, pode mandar a qualquer horário. Já recebi dúvida de aluno domingo, meia-noite, sábado, 3 da manhã, mas fica lá no WhatsApp e assim que eu tiver um tempinho eu dou uma olhada e dou um retorno. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, como você percebeu, só tem eu na aula. Eu só queria saber se, se tem mais alunos na disciplina ou se só eu. São 6 ou 7. Ok, então, entendi. Eu vou, inclusive, depois eu vou mandar o link dessa aula, assim que eu pôr ela no YouTube, eu vou mandar para eles, até para saber direitinho se eles vão continuar ou não. Não sei porque que eles não vieram hoje, né? Sexta-feira, o povo deve dar uma... Sexta-feira, é isso aí. Mas eu não Ok. esquenta a cabeça não, viu, Luiz? Eu, por mim, se tudo tem bem. 10, 15, 30, 50, sem estresse. Então, a gente tem que apresentar todas aquelas... Você já tem conta, não tem, lá no Data Center? Tenho. Ah, então tá fácil. São, é só pegar esses 5? mesmos exemplos que eu fiz aqui hoje, faz lá, e aí na próxima semana você me mostra. No final da aula, deixa um tempinho, você compartilha a sua tela e me mostra. Ok. Isso vale nota e vale a frequência da disciplina. Fechou?
Fechou. Então, ótimo final de semana e até a próxima. Um abraço. Um abraço, até.